Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida na Umbanda. Eu me chamo Jana Mendes e estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para mais esse vídeo. Hoje eu queria começar agradecendo a todo mundo que já se inscreveu no canal, as curtidas, os comentários. Muito obrigada! A gente adora essa interação de vocês com a gente. Bom, estamos em junho, mês em que a gente celebra os nossos queridos guardiões. A gente vai dar continuidade aos vídeos que a gente vem publicando em homenagem a eles, sempre ressaltando a importância e o sentido que eles têm na nossa vida, nos nossos caminhos e na nossa Umbanda. Hoje a gente vai falar dessa linha maravilhosa que é a linha dos malandros e das malandras. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai adorar. E enquanto rola a vinheta, não esquece, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, ativa as notificações para ficar por dentro quando tiver vídeo novo e curte também a nossa página no Facebook e segue a gente no Instagram, Vida na Umbanda RJ. Tem muita coisa legal acontecendo por lá também. Vamos lá! A Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, tem nas suas linhas de trabalho os arquétipos que representam a pluralidade e a riqueza sociocultural desse país. Assim, nós temos os caboclos, que representam a população indígena que já estava presente por essas terras antes da invasão portuguesa, os pretos velhos, que representam os negros africanos que foram trazidos para cá e que aqui passaram a viver depois da exploração da escravidão, os boiadeiros, os baianos, os cangaceiros, que representam o povo do Centro-Oeste, Nordeste, ribeirinhos, sertanejos, entre tantos outros. Assim, nós temos também a linha dos malandros e das malandras, que representa o povo que vivia nos morros, nas periferias e cuja vida era muito dura. A sobrevivência do dia a dia exigia um tanto de criatividade, fé e muito jogo de cintura. Então, abre o teu coração e vamos falar agora dessa linha maravilhosa dos malandros e malandras, que possuem um brilho, uma beleza, uma leveza, uma criatividade e uma sabedoria infinita. Existem muitas histórias que cercam essa falange que é tão respeitada na Umbanda. Em primeiro lugar, eu queria convidar vocês a fazer algumas considerações. Primeiro, é que para compreender a importância e a grandeza dessa falange para a Umbanda, é preciso se libertar de alguns preconceitos que se baseiam no moralismo religioso que durante muito tempo criou padrões que desrespeitavam individualidades de cada ser humano e que desmoralizavam qualquer pessoa, qualquer indivíduo que se recusasse a seguir esses padrões sem questionamento. A segunda questão a ser considerada é que, ao longo do tempo, a imagem do malandro foi sofrendo uma apropriação por inúmeros setores da sociedade. Teatro, cinema, televisão, espetáculos musicais. Como consequência, foi tendo a sua personalidade distorcida, inclusive por interesses econômicos na venda desses espetáculos, ibope, audiência e entre tantas outras coisas, que criou uma imagem equivocada no imaginário popular, inclusive por uma questão de conservadorismo social. Então é fundamental a gente se libertar dessa imagem criada midiaticamente de que o malandro seria aquela figura imoral, trapaceiro, sem escrúpulos, sem limite, marginal. Ao contrário, a população representada por essa figura do malandro, que são as populações dos morros cariocas, das áreas de Cais de Porto, das periferias em geral, são pessoas que necessitam de muita fé, muita resistência, muita persistência e muito jogo de cintura para conseguir ultrapassar as barreiras da violência, da miséria e das desigualdades sociais. Então, ultrapassadas essas questões, vamos agora, de peito aberto, compreender que malandros e malandras nada mais são do que os maiores representantes da alegria, da liberdade e do prazer de estar vivo.
de pertencer-se a si próprio, ser aquilo que se é, independente de julgamentos, e pagar o preço que advém de tudo isso. Assim como nós comentamos no vídeo dos Exus e das Pombagiras, se vocês ainda não assistiram, corre lá e assiste porque ficou muito legal. O card tá aqui. Malandros e malandras também se organizam em agrupamentos de espíritos como forma de organizar melhor os trabalhos espirituais. Essa falange é muito ligada à vibração do orixá Ogum, apesar deles poderem trabalhar e atuar na vibração de qualquer outro orixá. Assim, eles possuem muitas características inerentes à vibração de Ogum. Trabalham muito bem nos caminhos e nas batalhas da vida. Talvez as falanges mais conhecidas entre os malandros e as malandras sejam Zé Pilintra e Maria Navalha. E o que isso significa? Significa que Zé Pilintra é um conjunto de infinitos espíritos que se assemelham, que se afinizam em energia, em vibração, em estereótipo, nos tipos de trabalhos realizados e que então atuam numa mesma linha de trabalho. Assim também, Maria Navalha é um grupo de infinitos espíritos que se afinizam, que se assemelham e que, reunidos, formam uma linha de trabalho que atuam na espiritualidade. Apesar de Zé Pilintra ser a figura mais conhecida nessas falanges de malandros, existem muitos outros que trabalham nos terreiros. Entre eles, a gente pode citar como exemplos Zé Pretinho, Zé do Morro, Zé do Coco, Malandrinho, Malandro do Morro, entre muitos outros. Já entre as malandras, talvez a mais conhecida seja Maria Navalha, mas também existem muitas outras linhas que trabalham nos terreiros pelo país. Entre elas, a gente pode citar como exemplos Malandrinha, Malandra do Baralho, Maria do Cabaré, Malandra do Cabaré, Malandra do Cais, entre muitas outras. Uma das principais características dessa falange é a proximidade deles com a experiência terrena humana. Eles conhecem como ninguém as dores e as aflições dos seres humanos. Muitas dessas entidades contam que em sua passagem terrena tiveram experiências com violência, abandono, fome, miséria, falta de oportunidade, desemprego e abusos de toda sorte, o que levou a uma vida de informalidade, pequenos delitos e prostituição. Por essa razão, muitas dessas entidades se identificam com o ambiente do Cais do Porto, onde, em sua passagem terrena, tinham contato com muitas pessoas que consumiam seus préstimos, em razão do tráfego de navios, tanto de militares como de passageiros. Por outro lado, se identificam também e têm como símbolo, no Rio de Janeiro, o bairro da Lapa, na zona central da cidade, local onde a boemia se reunia para ouvir música, dançar, cantar, jogar, beber, enfim, expressar toda a sua alegria de viver. Por tudo isso, os malandros e as malandras compreendem muito bem a dificuldade que o ser humano tem de evoluir, de se desapegar, muitas vezes, até dos seus defeitos, que fazem parte das suas defesas pessoais, das suas proteções individuais e que emolduram a sua zona de conforto. Trabalham muito bem nas questões emocionais e são excelentes em limpezas energéticas, aberturas de caminho e desmanches. Apesar de serem entidades muito brincalhonas, trabalham com muita seriedade e exigem do seu médium uma postura ética, prudente e muito respeitosa. São entidades normalmente muito simples e que não gostam de muitos exageros e nem bajulações. São amigos e leais, compreensivos, carinhosos e generosos, sempre têm um abraço acolhedor e amoroso para aquele que vem em busca do seu auxílio com problemas na vida material ou com o coração partido pela dor de amor. Não encontramos relatos oficiais acerca da primeira aparição dessa falange nos terreiros de Umbanda.
Há relatos que afirmam que a falange de Zé Pilintra foi a primeira a se apresentar, o que teria ocorrido em terreiros de Jurema ou Catimbó, no nordeste do país. Já no que diz respeito às malandras, afirma-se que a primeira aparição foi da falange de Maria Navalha, num terreiro de Omolocô, por volta dos anos 50, em uma jovem que encontrava-se na religião há pouco tempo. Em ambos os casos, se apresentaram em giras de Exus, entidades com as quais seus trabalhos melhor se harmonizam. Há terreiros que desenvolvem giras exclusivamente para a falange dos malandros e malandras. Mas, em boa parte deles, até os dias atuais, eles continuam trabalhando nas giras de esquerda, junto aos Exus e as pombagiras. Agora eu vou comentar com vocês algumas características que eu acho interessante a gente conversar sobre essa falange. Habitat: encruzilhadas, estradas, calunga, cais de porto, entre outros. Bebidas: cervejas e alguns licores. Flores: vermelhas, preferencialmente as rosas para as malandras e os cravos para os malandros. Cores: preto, vermelho e branco ou vermelho e branco. A comida oferendada pode ser farofa, preferencialmente feita com farinha de milho, abóbora com carne seca, coco, frutas, entre outras coisas. Bom, gente, então eu vou me despedir de vocês mais uma vez deixando aqui uma mensagem final. As palavras que melhor definem a linha das malandras e dos malandros é alegria, coragem, perseverança e fé. Esse é o ensinamento que as entidades sempre trazem em suas consultas, alimentando nas pessoas atendidas a sua força interior para ir em busca do que acreditam e do que lhes faz felizes, independente de qualquer julgamento. Buscar suas verdades interiores e agir, pois esperar sentado que um milagre aconteça não é inteligente. É preciso ter fé, acreditar, pedir e agir. Ter liberdade significa pertencer-se a si próprio sem as algemas da inveja. Suas mensagens sempre se baseiam no otimismo e na lealdade. Conquistar o que se deseja sem tirar o que é do outro. Buscar levantar-se após cada queda e viver sem derrubar ninguém. Alcançar seus sonhos sem interferir ou prejudicar os sonhos de quem quer que seja. A verdade, a caridade, a fé e a esperança de que o dia seguinte será melhor fazem com que a alegria de viver se renove a cada dia, servindo de estímulo para se erguer da cama para mais uma etapa da luta cotidiana com brilho, entusiasmo e gratidão pelo sol que aquece a alma, encanta os olhos e ilumina os caminhos. Bom, gente, então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Obrigada pela presença de vocês em mais esse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro quando tiver vídeo novo. Curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, Vida na Umbanda RJ. Tem muita coisa legal acontecendo por lá também e tem muita novidade chegando aí para a próxima semana. Fique em paz, fique em casa, axé, saravá os malandros, saravá as malandras, salve a malandragem, Laroiexu. Exu é Mojubá. Tchau, tchau.